Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao 947. 947 que começa todos os dias, praticamente, às 9h47 da manhã. Eu sou Patrícia Zillig, ou Pati Zillig. Fique à vontade, como você quiser me chamar. E aqui é o canal onde eu falo diariamente com professores de yoga ou pessoas que querem se formar nessa profissão, querem ser professores de yoga, em como você chegar no famoso Yoga 5K. O que é Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga, mas mantendo a qualidade de vida ou estilo de vida que o yoga preconiza. Nada de ganhar 5 mil, 10, 15 e você não ter qualidade de vida, você não ter tempo para praticar, não ter tempo para você, para sua família, porque isso não é o que yoga preza. E quando a gente fala assim, ser professor de yoga, o seu bem mais precioso é você mesmo. Então você tem que cuidar de você mesmo. Se você não estiver bem, nada funciona. Então o tema de hoje é como cobrar mais pela sua aula de yoga. Seja você um professor de yoga, ou seja você uma pessoa que está pensando em se formar, é importante você pensar nisso. Porque você já começa cobrando certo, já começa fazendo certo. Porque vamos falar sobre a questão de ser serviço ou ser produto, né? Então, nós estamos na categoria de serviço. Quando a gente está na categoria de serviço, não tem uma tabela fixa de valor de aula. Não tem uma tabela fixa de valor de serviço. Quando é produto, você tem. Você vai, sei lá, você vai vender o seu carro. Você vai comprar um carro usado. Ou você vai comprar, nem que seja uma garrafa de água. Você sabe mais ou menos, é um valor tabelado. Então, você sabe mais ou menos quanto você vai pagar por aquilo. Quando você está na categoria de serviço, você tem ali uma série de variáveis a serem consideradas, que não é só sua concorrência, não é só o valor que o seu coleguinha ali do lado está cobrando por aula, são outros fatores que entram também nesse cálculo. A gente vai falar como você pode cobrar mais por aula e como é importante você começar cobrando certo. Por quê? Se você começar a cobrar, falar assim, Paty, acabei de me informar, vou lá, tenho que pensar no valor por aula, que eu não faço ideia como fazer isso. Vou ver quanto meu colega está cobrando. Aí você vai lá, ver que o seu colega de profissão que mora ali no seu bairro está cobrando R$ 30 por aula. Aí você fala, tá bom, então eu vou cobrar R$ 30 por aula. Gente, quem cobra R$ 30 por aula, principalmente eu já vi gente cobrando esse valor por aula, personal, você não vai ter liberdade financeira. Você não vai chegar no Yoga 5K, você vai ganhar muito pouco, vai ter muito trabalho e não vale a pena. Quando você não sabe como funciona, é muito comum você acabar jogando o seu valor muito para baixo. Então, é importante sim você considerar algumas variáveis que eu vou falar aqui para você realmente estipular o seu valor por hora. Enquanto você não fizer essas variáveis, você vai querer só usar variáveis de preço tabelados de colegas da sua área que cobram esse valor. Aí não funciona. Seus colegas estão ganhando dinheiro com yoga? Seus colegas têm qualidade de vida? Se eles tiverem, beleza. Agora, se eles não tiverem, não funciona. Eu vou te falar uma coisa que é muito, muito verdade. Você até pode cobrar pouco por aula, mas você tem que pensar o seguinte: por que você está cobrando pouco por aula? Se você cobra pouco pela sua aula de yoga, por que você está cobrando pouco pela sua aula de yoga? Pensa no seguinte, tá, Paty, eu tô cobrando pouco pela minha aula de yoga. Tá, mas por que você está cobrando? Com base no que você está cobrando pouco pela sua aula de yoga? Ah, Paty, é com base na pessoa que mora aqui perto do meu bairro e ele cobra pouco também. Tá, mas você quer chegar na vida que ele tem hoje? Será que esse professor de yoga vive só de yoga? Será que ele tem qualidade de vida? Será que ele ganha dinheiro? A conta não fecha. Tá? A conta não fecha. Você tem que pensar o seguinte: se você está cobrando barato, porque o seu aluno não paga, você pode pensar o seguinte: ah, Paty, mas tadinho do meu aluno, ou tadinha da minha aluna, ela precisa tanto. Essa minha aluna é muito ansiosa, ela precisa tanto, mas tadinha, ela não tem dinheiro, Paty. Então eu vou cobrar R$ 20 ou R$ 30 por aula, porque aí eu consigo ajudá-la. E aí depois que ela tiver dinheiro, ela paga mais. Legal. Você está tentando ajudar aquela pessoa. Então é o seguinte: você vai observar algumas coisas. Enquanto você está indo lá, cobrando R$ 30 por aula, muitas vezes, né, como diz a Yaya que está aqui, contando moedinha para pegar busão, passando calor no ônibus, tomando chuva para chegar no lugar, carregando peso, que às vezes você carrega EVA. Gente, eu já peguei ônibus 5 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, com 4 EVAs nas costas enrolados, um dentro do outro, gigantes, né, EVAs que são tapetes grandes, com mochila, com notebook, com comida durante o dia, com lanchinho para fazer ali durante o dia, me maquiando em pé, porque eu não queria chegar com cara tão de cansada. Gente, assim, e aí tudo bem, mas eu ganhava por personal, né? Eu cobrava uma aula personal. Eu fazia tudo isso, mas era para personal, para economizar ali no começo de profissão, né? Porque a gente não quer, nem na época, nem quando eu comecei a dar aulas, não existia Uber. Táxi era uma fortuna, então nem era viável pensar em táxi, né? Não era fácil como é hoje você pegar e abrir o celular no aplicativo, né? Tô parecendo velha, né, já. Então não era fácil, então não era barato, era muito caro. Então eu fazia isso. E eu sei quanto é cansativo. Já cheguei
cheguei na casa do aluno sem graça, tendo que tirar o tênis porque parecia que tinha peixinho dentro do pé porque choveu muito. Já cheguei transpirando porque andei muito, ônibus lotado, sabe? Essas coisas acontecem. Então você tem que pensar. Mas eu ia fazer isso para ganhar como person, tá? Agora, para aula, se você cobrar 20, 30 reais para uma aula bem com um valor muito pequenininho, aí você fala, tá, eu tô cobrando para ajudar aquela pessoa, legal. Aí você conta a moedinha para pegar o busão. Você gastou ida e volta. Vamos pensar aqui em São Paulo, 4,40. Então já dá 8,80. Então, se você cobrou 30 reais, vamos arredondar para 10. 10 você já foi. Então você vai ganhar 20 reais para aquela aula. Porque você quer ajudar ela. A missão do yoga é ajudar outras pessoas? Sim, concordo. A missão do yoga é ajudar as pessoas e você tem um bem muito precioso, você pode ajudar outras pessoas. Mas imagina o seguinte, você foi até lá, foi até a casa da pessoa, ela está mega ansiosa, está com depressão, você quer ajudá-la com a sua aula, você vai cobrar 30 reais, você demora, sei lá, 40 minutos para ir, 40 para voltar, no mínimo, às vezes acontece. Aqui em São Paulo, qualquer coisa você gasta 40 minutos. E aí você chegou lá na casa da pessoa, né, falar, que legal, tá, vou poder ajudar alguém através do yoga, tô tão feliz por isso, legal. Só que você não tá ajudando você. Aí você chega lá, o que acontece? Você começa a ver, aí a pessoa tá ali na porta da casa dela com um tênis de 700 reais na porta. Aí você chega lá, ela tá com um iPhone 13 que custou 10 mil reais. Aí você começa a conversar com ela, como é que foi o final de semana? Ela foi num restaurante que, às vezes, o que ela pagou no restaurante paga 10 aulas suas, de 20, 30 reais. Ou ela foi ao cinema, num cinema super top aí, dependendo do cinema aqui em São Paulo, paga 60 reais a entrada. E aí você começa a ficar com aquela cara, tipo, você tem que pensar, por que você tá cobrando pouco? Você tá cobrando um pouco porque a pessoa não paga o valor que você merece? E aí, às vezes, ela tá falando o seguinte, se você chega a essa situação, ela tem dinheiro para comprar um tênis de 700 reais, não importa se é parcelado. A pessoa tem que valorizar o seu trabalho. E nem você tá valorizando. Então, por que você tá cobrando barato? Por quê? Qual que é o motivo que você tá cobrando barato? Porque a pessoa não tem dinheiro? Será que ela não tem dinheiro ou ela não tem prioridade? Você não gerou a necessidade do seu trabalho nela. Você não gerou a valorização. Porque o que acontece? Às vezes você mesma não se valoriza. Você mesma não valoriza o que você tem nas suas mãos. Então o outro não vai valorizar. Não tem milagre. Enquanto você não se olhar e não se valorizar, o outro também não vai valorizar você. Porque o valor que você cobra não é o valor por hora, é o valor de tudo que você fez, estudou, trabalhou, batalhou para estar ali e poder ajudar aquela pessoa em 1 hora, 40 minutos que seja, não sei quanto dura a sua aula, mas não é. Você não está cobrando só a sua hora, está cobrando todo o investimento de vida que você fez até aquele momento. E muitas vezes você abriu mão de algumas coisas, abriu mão de uma outra profissão, abriu mão de uma carreira, abriu mão do mundo corporativo, né? Que é o meu caso, para estar ali fazendo uma coisa que você ama, mas legal, mas você tem que fazer alguma coisa que você ama, mas você tem que se amar primeiro. Então, você tem que se valorizar primeiro. Enquanto você não se valorizar, enquanto você achar que a sua aula que cobrar 80 reais por aula, 100 reais por uma aula é caro, o seu aluno também vai achar que é caro. Porque ele vai sentir isso na sua voz, vai sentir isso na sua atitude. Percebe o quanto é importante você, sim, se valorizar? E isso começa com você mesma. Como é que você vira a chave? Gente, é olhando para si, olhando para o seu trabalho, falando, cara, eu sou foda. Estudei, fiz formação profissional ou estou em fase de formação profissional. Estou fazendo curso, estou fazendo processos de autodesenvolvimento, porque, gente, professor de yoga geralmente faz muito processo de desenvolvimento pessoal, faz muito, ou faz terapia, porque é uma pessoa que gosta de se desenvolver. E aí o que acontece? Você tem todo esse trabalho, que é um trabalho que eu vou te falar, é legal, é bacana, é interessante, eu super valorizo, eu gosto de fazer processo de desenvolvimento, me conhecer melhor. Mas não é fácil, gente. Não é fácil você se olhar aqui dentro e trabalhar os seus traumas, trabalhar no que você não faz tão bem, trabalhar naquilo que você precisa aprimorar, naqueles seus pontos que não são os melhores, são os seus pontos mais sombra, que nós temos vários pontos luz, temos pontos sombra. Aqui no Instagram, em todos os lugares, a gente mostra mais os pontos luz, mas a gente também tem que ter ponto sombra e vamos deixar pelo menos ponto sombra neutro para a gente trabalhar ele. Talvez ele seja uma luz depois, quem sabe? É importante sim você se olhar. Enquanto você não se olhar e não valorizar o que você tem nas suas mãos, enquanto você não valorizar o seu trabalho, o outro também não vai fazer por você. E não pense em fazer caridade com o aluno. A partir
partir do momento que você estiver ganhando bem financeiramente, caso você queira, caso seja uma missão, você abre um grupo de aulas para uma instituição ali mais carente com um objetivo. Você pode dar, eu conheço gente que dá aula em escola pública, em creche ou em orfanato ou para, né, em asilos, mas isso aí é caridade, isso aí é ação social. É diferente. Você vai fazer ação social para quem realmente não pode pagar pelas suas aulas. Nada de cobrar pouco porque a pessoa chegou para você, mas eu não posso pagar. Pode ser que seja verdade, tá, gente? Porque a gente tem situações muito complexas aqui no país, ainda mais depois do período da pandemia. Tem muita gente que, cara, ficou sem grana mesmo. É uma realidade. Agora, tem muita gente que abusa disso. E aí você chega lá. Então, fica ligado nessas coisas, tá? Percebe o comportamento do seu aluno que diz que não paga por aula. Vou te dar um exemplo. Tem um professor de yoga, um professor bem querido, que teve uma época que ele colocava, muitos anos atrás, ele colocava ali, ele não começou a cobrar aula, porque a galera não estava pagando, e aí ele colocava um cofre ali, e a galera colocava o valor que eles queriam ali, uma caixinha ali, aí a galera colocava o valor que queria pela aula. E aí, tinha uma menina que ia nas aulas, e ela pagava ali o que ela queria, tal. E uma vez, ele chamou para uma aula especial, e ela saiu correndo da aula, ela falou assim, Aí ele falou, mas por que você tá saindo correndo? Não, eu tenho que ir embora, porque eu tenho aula de balé, e lá eu não posso atrasar, porque se eu atrasar, eles vão me cobrar aula de qualquer jeito, e é caro. E ele não cobrava dela, porque ela falou que não tinha dinheiro. Tá? Eu não tô dizendo que as pessoas são desonestas, mas tô dizendo que se você der abertura, a pessoa vai querer pagar pouco ou não pagar nada. Se você quer fazer alguma coisa, ou quer comprar uma coisa que você gosta muito, e a pessoa fala assim, tô aqui de graça, eu tô com um valor menor, lógico que você vai querer um valor menor. Todo mundo ia querer. Eu também ia querer. Então, você tem que pensar o seguinte, será que a pessoa realmente ela não pode pagar pela sua aula? Ou ela só cobra esse valor porque você deu abertura para isso? Então, se a pessoa ela tem outras coisas que ela paga e realmente você percebe que ela tem condições, não vale a pena, gente. Porque assim, você não pode ficar carregando o peso do outro. Você tá praticamente tirando o peso dela pagar a sua aula, dela se esforçar para pagar a sua aula em cima das suas costas e você se esforçar em ir até lá e ganhar R$ 20 por aula. Não vale a pena você carregar, às vezes, esse peso, esse fardo de cobrar pouco por um aluno que não diz que não quer pagar pela sua aula. O aluno, e esse cara vai ainda, na primeira oportunidade, ele sai, tá? Ele não é fidelizado a você, ele não é fidelizado à sua aula, ele é fidelizado ao valor que você cobra. Se chegar amanhã, algum outro professor de yoga cobrar R$ 15 pela aula, ele vai embora, porque ele veio por valor, ele veio por preço. Quem vem por preço vai embora por preço. Você tem que atrair as pessoas que têm afinidade com você. Você tem que atrair as pessoas que têm afinidade com o seu tipo de aula, com a transformação que você gera. E também que tem sintonia com o público que está ali, né? Então, por isso que eu sempre coloco a definição do avatar como uma das primeiras coisas. Quando você define o avatar, as pessoas vão chegar ali, elas vão ter um ponto em comum, então elas criam uma egrégora. O que é egrégora? Uma união de pessoas com o mesmo objetivo. E é muito mais legal quando as pessoas, por mais que seja personas, você pode ter 10 personas, você pode enfiar todo mundo no grupo do WhatsApp, uma vez por mês, dar uma atividade cultural para aqueles, pelo menos, para eles terem a oportunidade de se conhecer. E eles falam, todo mundo tá aqui, trabalhando ansiedade, ou que todo mundo aqui é esportista tentando reduzir os riscos de uma fratura, enfim. Aí você vai ter um grupo com afinidade, com egrégora. E aquela pessoa, uma você vai se apoiar na outra, vai ser muito difícil ela sair. Agora, pensa comigo também, se você cobra pouco por uma aula, um aluno chorou, mas é porque eu não tenho dinheiro e tal. Legal, você cobrou R$ 30 por aula. O outro, que realmente valoriza o seu trabalho, que você cobrou R$ 100, tá lá com você. Se esse aluno seu, muito bom, que paga R$ 100, descobre que o outro paga 20, 30, cara, olha a situação que vai acontecer dentro da sua turma. Por mais que seja aula personal, tá? Pode ser que eles se conheçam um dia, o mundo é muito pequeno. Então pensa, Paty, então eu tenho que cobrar o mesmo valor para cada aluno? Não é que você tem que cobrar o mesmo valor para cada aluno. Depende da entrega que você faz para cada um deles. Tudo é variável, tem uma série de variáveis, né, que você pode colocar no seu cálculo. Mas é importante, primeira coisa, é você se valorizar. Nada, você não precisa fazer ação social com quem pode pagar. Se a pessoa pode pedir iFood, ela não precisa, você não precisa dar desconto para ela. Desconto, eu abomino a palavra desconto. Eu não coloco a palavra desconto. Você quer fazer uma parceria? Coloca abatimento, parceria, alguma coisa, mas nada, porque desconto é produto, é tabela, tá? Você trabalha com serviço, você trabalha com qualidade de vida, com transformação genuína na vida das pessoas, através de uma filosofia milenar que é o yoga. Então, nada de usar a palavra desconto. Não abomine essa palavra. Tira do seu vocabulário. Queima
palavra desconto. Caminho bom é você trabalhar pela sua especialização, a pessoa valorizar você. Bem importante fazer o seguinte: se você está começando agora e não sabe como você cobrar, o que você faz, né, Paty? Tá bom, você falou que não é para cobrar barato, que eu tenho que observar essas coisas, mas eu tô muito insegura para cobrar mais. Gente, é o seguinte, se em algum momento você seja praticante ou você seja professora de yoga, você sinta perdida e sinta insegura de cobrar mais por aula, o que eu sugiro você? Para tudo, senta no seu tapetinho de yoga e pratica. Qualquer momento do seu dia. Paty, eu não sei, a pessoa quer resposta agora, fala que você vai dar daqui a pouco. Senta no seu tapetinho de yoga, respira, pratica, aí depois você segue. Se um dia você acordar desanimada, se você acordar desmotivada, se você acordar sem energia, insegura, crise de ansiedade, porque professor de yoga também tem crise de ansiedade, tá, gente? Eu já tive até burnout como professora de yoga, já contei essa história aqui várias vezes no canal. Para tudo, senta no seu tapete de yoga e pratica. Antes de você ser professora, você é praticante, você é uma yogini ou yogin, quem é homem. Você é uma praticante, então você senta no seu tapete e pratica, respira, e geralmente a prática ela vai te empoderar mais. Porque você vai respirar. Quando você respira mais profundamente, você vai oxigenar seu cérebro. Tem muitos outros motivos, tem muitas outras situações que acontecem na sua prática de yoga. Mas você vai oxigenar mais seu corpo todo. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais feliz, você vai pensar melhor. Você vai conseguir olhar aquela situação e falar, pô, a situação nem é tão complexa assim, tá mais fácil de resolver. Então, senta e pratica. Ah, Paty, mas eu não tenho uma hora. Cara, pratica você tem 5 minutos, pratica os 5 minutos. Mas faz o melhor que você tem com o tempo que você tem. Mas sentiu perdida, sentiu que tá insegura, vai falar com o prospect, para e pratica. Então tá, quais são as variáveis que você pode considerar nesse contexto? A primeira é você acreditar naquilo que você, primeiro passo, que eu passo primordial, acreditar em você e acreditar no potencial, acreditar o quanto você é foda, quanto você conhece, quanto você se preparou, quanto você pagou pelo curso de formação profissional, porque a maioria dos cursos não são baratos. Paty, quais são as variáveis eu vou considerar? A sua aula é em grupo ou a sua aula é personalizada? Segunda variável, a sua aula é presencial ou a sua aula é online? Também é outra variável que você deve considerar. Por quê, Paty? Presencial tem uma série de custos envolvidos, né? Então você vai ter deslocamento, pode ser que você tenha que pegar Uber, gasolina, estacionamento, sei lá, você pode levar incenso na casa do aluno. Qual que é o tempo de duração daquele plano? A pessoa está pagando uma aula avulsa, está pagando um mês, está pagando um ano para você de aulas? Quantas aulas a pessoa faz com você na semana? Quanto menos aulas a pessoa faz, mais caro você tem que cobrar por aula. Quanto mais aulas a pessoa faz, mais você consegue ali dar uma condição especial para ela. Nada de desconto, hein? Usa todas essas variáveis a seu favor para montar o quanto vai custar aquela aula, quanto você vai cobrar. Tem outras variáveis? Pô, tem variáveis ali que é, será que você vai ter que fazer um curso para dar aula para aquela pessoa? Vai ter que consultar alguém? Olha só, eu fiz muitos cursos na minha vida, além do curso de formação. E assim, não tô falando isso para me gabar nem nada, porque eu fiz realmente muito curso, porque eu sempre gostei de fazer curso, sempre gostei de estar com a galera do yoga, enfim, e continuo fazendo cursos. Hoje em dia eu também continuo fazendo cursos. E uma época eu queria aprimorar muito mais a parte de gestão evolutiva dos alunos. E queria também fazer aulas mais profundas, práticas de yoga mais profundas, e eu comecei a fazer aula com um professor. E eu fazia orientação com ele. Toda vez que eu tinha algum aluno mais complexo, eu ia lá e falava com o médico, com o professor, para me ajudar a montar as minhas aulas. Então, você tem que considerar que você está entregando mais do que um professor que cobra R$20 por aula. Será que esse professor que cobra R$20 por aula está tendo mentoria com alguém que tem mais experiência para montar a aula para o aluno? Será que está levando em consideração que você está considerando ali uma anamnese com o aluno? Você faz essa anamnese logo quando ele entra, ainda quando ele nem é aluno, quando futuro aluno, você faz a anamnese e você entrega uma aula direcionada. Tudo isso tem que levar em consideração. Só que o aluno ele não tem que descobrir isso por conta própria, você tem que falar isso para ele. Então, no meu caso, uma vez eu já fui dar aula para diversos tipos de pessoas, tá, gente? Variadas, homens, mulheres, de diversas faixas etárias. Já dei aula para criança, já dei aula para terceira idade, já dei aula com gente de baixa locomoção, já dei aula com pessoas que estavam com processo inflamatório que não só podiam fazer aula na cadeira, já dei aula para pessoa que não podia fazer nada porque ela não podia tomar remédio anti-inflamatório porque sentia dor e a pessoa tinha leucemia, mas leucemia controlada, não estava numa fase aguda. E aí eu tive que pegar orientação. Eu não, logicamente, nesses casos mais críticos, eu não comecei a ministrar aula sem ter orientação médica, né? E com base na orientação médica, comecei a montar as aulas. Então, eu gastei uma grana ali com orientação, com mentoria, com
com profissionais para que eles me ajudassem para montar a minha aula. Tem que ter isso. Se eu não tivesse isso, como é que eu conseguiria fazer a entrega? Como é que eu consigo hoje chegar num ponto em que uma empresa me contratou para dar aulas, para dar vivências, que eu não dou aula em evento, eu dou vivência, dou experiência, algumas coisas assim, crio workshops, enfim, para dar algumas vivências dentro de um evento corporativo, mais de 200 pessoas de uma grande empresa aqui no Brasil, uma empresa mundialmente conhecida. Eles fecharam um hotel e eu fui convidada lá para dar essas vivências para eles. E como é que eu consegui esse trabalho, né? Eles vieram atrás de mim, tá? Vieram atrás do Instagram, indicação, nem eu fui atrás. Conforme você vai trabalhando, as coisas começam a acontecer também. Mas não é porque caiu no meu colo de graça, né? Eu tô aqui todos os dias, eu tô postando conteúdo todos os dias e isso valoriza muito o meu canal. E aí, o que aconteceu? A pessoa chegou até mim, Paty, você consegue ministrar aula? Olha, são perfis muito diferentes. Eu tenho desde gente jovem, esportista, homem, mulheres de várias faixas etárias que são sedentárias, até cadeirante. Você consegue ministrar aula para todo mundo? Porque pode vir qualquer um desses públicos na sua aula. Beleza, eu consigo. E aí o cara falou assim, mas mesmo cadeirante? Eu falei, sim, eu já ministrei aula e contei esse caso. Cara, isso valoriza muito. Mas por que hoje eu tenho segurança para dar aula para todo tipo de aluno? É lógico, se parecer um caso muito específico, eu não vou dar aula enquanto eu não tiver uma anamnese e uma avaliação mais completa de um médico, dependendo da situação. Mas hoje eu tenho muito mais segurança para fazer isso, porque eu ministrei aula para vários tipos de alunos. Tá, então eu tenho que ministrar aula para vários tipos de alunos para conseguir isso? Não necessariamente, é só você focar no seu público-alvo, refinar para o seu avatar, pensar na transformação que você gera com o seu trabalho. Quando você faz isso, você não precisa, Paty, eu tenho que dar aula para terceira idade para criança. Cara, não precisa. Foca no único público, foca numa única coisa, uma única transformação, e aí isso já tem coisa pra caramba para você trabalhar, né? Mas eu cobro 20, 30 reais por aula. E agora, o que eu faço? Eu aumento de um dia para o outro? Eu vou aumentar o valor da minha aula, chegar para o meu aluno amanhã, todos os meus alunos falar assim, agora de 20 reais vai custar 100 reais. Também não. Por quê? Aluno antigo não se mexe no valor. Aluno antigo, ele te permitiu ganhar experiência e chegar onde você chegou. Mas aluno antigo, você não pode chegar para o aluno antigo, que ele pagava 20 reais e colocar 100 reais para aula não, viu? Não dá, não tem como você fazer isso. Você não tem contexto para fazer esse aumento. Então, você pode fazer o reajuste anual. A cada ano você aumenta um percentual conforme alguma alíquota. Você pode fazer esse reajuste da sua aula, mas não vai dobrar, triplicar, quintuplicar o valor da sua aula. Não tem contexto. Então, o que você vai fazer? Sentar e chorar porque eu nasci assim, eu sou Gabriela? Não, gente. Você vai conseguir agora alunos novos. Se você tem uma situação que você tem aluno e ele paga pouco por aula, você vai ter que ir atrás de pessoas que paguem mais. Mas não oferecendo a mesma coisa que você oferece para esses alunos. Você vai oferecer transformação, você vai oferecer montagem de aula para fazer em casa, você vai oferecer orientação, gestão evolutiva, acompanhamento. É um trabalho completo, não é só dar aulinha de yoga. Agora, se você acha que isso não é importante para você, quiser fazer aula com outra pessoa, se você achar que a outra pessoa é melhor para você, tudo bem, pode ir, tá? Deixa a pessoa ir. Você tem que atrair pessoas que vão valorizar a sua aula. Paty, mas eu moro num lugar onde as pessoas não pagam. Vai para online. Não tem nem o que pensar. Você mora num lugar que as pessoas não pagam, vai para online, cara. Então, mas as pessoas até pagam, Paty. Monta um grupo, né? Tudo bem, eu defendo muito personal online, tá? Eu tô aqui no canal defendendo que personal online é a melhor coisa para sua vida. Mas se você acha que quer dar uma aula em grupo, presencial, tá bom, mas aí você tem que colocar bastante gente, né? Para você ter o mesmo valor por aula que você ganharia numa aula personal. Então, nada de você cobrar pouco, gente. Se valorize. Enquanto você não vai se valorizar, o seu aluno não vai valorizar você. O seu prospect não vai valorizar você. E se você aceitar, ele ficar barganhando e você aceitar que ele pague 20, 30 reais por aula, primeiro que seu vizinho cobra 15, ele vai fazer aula de yoga por 15 reais. Ele vai por preço. E segundo, que isso não vai satisfazer você. E ele não vai valorizar o seu trabalho. Porque 20 reais... O que custa 20 reais hoje? Vamos pensar. Se eu for à feira, 20 reais eu compro 6 maçãs Fuji, eu vou na hora da xepa. 6 maçãs Fuji e uma dúzia de bananas. A sua aula vale 6 maçãs Fuji, uma dúzia de bananas? Vocês pagam na hora da xepa, tá? Porque a sua aula é comparado com a hora da xepa. Uma coisa barata. Então não entra nesse mérito de cobrar pouco por aula, tá? Não é legal. O seu trabalho vale mais que isso. E não é só a sua aula, é todo o trabalho e investimento de vida que você fez para estar ali na frente daquele aluno gerando transformação genuína. Mas para que isso aconteça, você não pode sair vendendo aula de yoga. Você tem que divulgar a transformação que você gera, o público, o avatar que você determinou, beleza? Então eu vou lá que tá me chamando agora. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.